no caminho. Muitas vezes a gente carrega coisas que não são essenciais à nossa vida porque a gente não escolhe, não pensa. Então a gente coloca metas de esforço, que é fazer isso, fazer aquilo, e não há necessidade. Nós entrevistamos, eu esqueci o nome agora, mas uma astróloga, né? E ela disse que uma dica, né? Porque sempre no fim do ano você coloca a lista do que você quer fazer no próximo ano. Ela sugere, coloca na lista o que você não quer mais fazer. Bingo. Que você fez nesse ano e você não quer mais. Eu não desejo mais. É isso aí. Eu não invertida. desejo não me cuidar, não ter tempo para a família. O que eu não vou fazer, né? Perfeito. Porque isso faz com que a gente consiga enxergar o essencial da nossa vida. Perfeito. Então não coloque ali, ler tantos livros, não sei o que. Coloque em algumas questões, sim. Alguns grandes pensadores dessa área falam dos mini hábitos. Mas pequenas coisas que podem fazer a gente ter melhores atitudes. Mas assim, não pensa em coisas com muito esforço, que o nosso cérebro vai nos boicotar, e a gente já sabe disso. O grande amor da minha vida em 2026. Calma, que tudo acontece. Deixa ele chegar por conta. Tudo acontece. A gente que tem um pouquinho mais de idade, que sabe que as coisas vão acontecendo independente do que a gente queira. É isso aí. Deixa acontecer naturalmente, ao sambinha, deixa acontecer. Pagodinho. Só diz pro teu cérebro que ele vai acontecer, porque aí ele acontece, né? Perfeito. Se você não combinar com ele, não vem. Perfeito, tem que ter a intenção, né, gente? A consciência é importante. Boa. Então, o primeiro é viver, a felicidade não é viver no esforço, mas é a gente reduzir o peso deste caminho. Então, parar de carregar o que não é essencial é importante. Segunda lição de 2025, a ausência nos possibilita adicionar felicidade. Então, a fórmula, gente, é muito simples, é retirar coisas para a gente se encontrar. E a gente estava falando sobre isso antes também, esses assuntos se cruzam. Sim. Então, gente, descanso não é luxo, descanso é uma necessidade biológica, é fundamental. Precisamos nos esvaziar e vou aproveitar o final do ano para fazer isso, para a gente depois poder primeiro se encontrar e depois se preencher. É tão óbvio isso, mas é tão difícil de a gente fazer essa desaceleração. Então aproveita esses momentos mesmo e desacelere, encontre algum momentinho hoje, respirem de forma consciente, dê uma caminhadinha. A vida não é perfeita. A vida só precisa ser vivida. Então, assim, é importante a ausência, o vazio, o recolhimento. Essa é a segunda dica aí sobre felicidade. A terceira, essa aqui a gente falou várias vezes, mas eu precisava trazer novamente. A comparação é um caminho inevitável de infelicidade. Olhar para fora, gente, sempre nos desconecta do que aquilo que nós somos internamente. Então vamos parar de olhar para a vida do outro, olhar para o Instagram do outro. Quem sabe hoje, vivam hoje, em 2026, aproveitem para viver a vida de vocês. Se comparem menos. E se for para se comparar, se comparem com a última versão de vocês. Com vocês mesmos. É a única forma potente de comparação, é nós conosco. Ok? Quarta dica de felicidade, felicidade mesmo com sofrimento. A gente não idealizar uma vida perfeita, mas temos muitos percalços na vida. E quando encontramos o sentido da nossa vida, a gente tem mais resiliência para enfrentar as dificuldades. Então essa é a fórmula. Se existem fórmulas, eu estou falando muito fórmula hoje, né? Mas tá muito bom, pode seguir. Mas é bem isso. A felicidade, ela precisa de sentido e de prazer. Às vezes a vida não nos proporciona muito prazer, mas ela tem sentido. Isso. Então as dificuldades, o sentido me dá possibilidade de eu caminhar apesar de todas as dificuldades. Legal. Tá compreendido, pessoal? Perfeito. Então essa é a quarta dica, anote aí. A quinta, a felicidade sempre é uma escolha diária, ela não é permanente. Eu não escolhi ela hoje, vou viver permanentemente feliz. E isso é muito óbvio, mas não é no dia a dia, porque a gente diz, eu fiz uma escolha, mas tu tem que fazer todos os dias. E a gente sabe que 40% dos comportamentos no nosso dia a dia são automáticos. Então automatizem coisas, assim como escovar os dentes, automatizem respirar de uma forma consciente, automatize meditar, ter um momento de gratidão, usar palavras de elogio para um amigo, que isso modifica completamente a forma dele ver o mundo e quem sabe até modifica a vida dele ou o dia dele. Então assim, lembrem, a felicidade é uma escolha de todos os dias. Sexta dica, as emoções são contagiosas. Nós somos seres emocionais que pensam, lembram?
Antes de sermos racionais, somos emocionais que pensam. Portanto, a gente precisa dar, sim, valor àquelas emoções que vão embaralhando a nossa vida. A tristeza faz parte, a ansiedade faz parte, a inveja faz parte, o amor faz parte, a gratidão, todas essas emoções fazem parte e são importantes porque revelam quem eu sou. Mas lembrando que essas emoções, elas precisam ser cultivadas e verbalizadas. Mas quando a gente começa a verbalizar muito questões negativas, como reclamações, elas contagiam, sim, todo o ambiente, assim como palavras positivas. Então, na hora de proferir algo, pense se vale a pena reclamar. Reclamações são hábitos. E se a gente automatizar e todos os dias reclamar, lembra que ele parte daquele cenário dos 40% de atitudes que são automáticas no meu dia a dia. Então, se eu não quero automatizar uma atitude, eu não preciso mais repetir. Então, deem-se conta. Se vocês estão reclamando muito, peçam para um amigo dar um toque. Me diz aí se eu estou sendo muito reclamão, se eu estou sendo o chato do grupo, né? Ou insuportável. Ou terrível. Mas aquela vamos coisa agora... que o cara tá chegando, vou cruzar a rua, né? Ai, meu Deus, chegou o chato. O cara sentou na mesa e levantou. E eu espero, gente, que vocês não sejam o chato. Porque deve ser muito desagradável ser o chato. É chato? Eu não. Bom, depois a gente conversa, gente. Não faz ao vivo, ainda, não faz ao vivo. Fica um pouquinho complicado, constrangedor para mim agora dizer. Mas lembrando que as emoções, elas contagiam. Reclamação, questões positivas, tudo contagia o ambiente. Então, se a gente quer ser feliz e estar num ambiente gostoso, a gente tem que fazer. Começa por nós. E dê um toquezinho no chato. Quem sabe chama uma reunião. Jornalista, às vezes, costuma ser chato. Mas isso é os jornalistas. Ofício. Então vamos lá. Gente, a 7ª dica. As pequenas alegrias sustentam a felicidade. O nosso cérebro, na verdade, ele aprende mais com constância do que com excessos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu quero, vou fazer uma maratona, vou correr 10 quilômetros. Mas às vezes seria melhor eu correr todos os dias 30 minutos, 15 minutos, do que lá de vez em quando fazer algo extraordinário. Me arrebentar ainda. E ainda se machucar. Eu usei essa questão da maratona, mas pode ser para alimentação, pode ser para pensamentos, pode ser para qualquer... eu vou criar um diário da gratidão. Mas daí eu esqueço um dia, esqueço outro. Não, verbaliza ou só mentaliza os seus motivos de gratidão. O simples tem mais importância do que o complexo, né? A constância é mais importante do que o excesso. Então, experiências simples geram mais bem-estar do que grandes eventos raros e extraordinários e excepcionais. Então, vamos para a nossa 8ª dica. A nossa mente pode, sim, sabotar a nossa felicidade. Nós falamos aqui várias vezes, né? Que a nossa mente, muitas vezes, mente. Sim, ela mente. Porque a gente cria historinhas para nós mesmos. O nosso corpo não mente. Quando a gente não gosta de alguém, a gente já faz até o corpo vai para trás, a gente faz uma carinha de nojo. A gente demonstra sem querer. Mas nós contamos uma historinha para nós, não, cara legal, né? E tá tudo certo. Mas, vamos lá, a nossa mente... a gente conta uma historinha para... E, gente, nós contamos, verdade, a gente é muito criativo e inteligente, né? Mas vamos lá, então... A gente pode criar o que a gente quiser nessa mente. Tudo. Sim. A nossa mente é demais. É a nossa mente. Livre. O subconsciente armazena tudo. Tudo aparece ali, né? Nas pequenas falas e conversinhas e até mesmo sorrisinhos, né? A gente revela muita coisa. Sim. Mas lembrando que tudo que a gente pensa, muitas vezes, torna-se realidade. Quando a gente está com pensamentos recorrentes negativos, a vida às vezes parece que aquela nuvem negra está sempre em cima da minha vida. É questão de energia também. Olha, gente, tem várias áreas incríveis que estudam e a gente sabe que o invisível, né, ele é muito maior do que a gente imagina, né? 95% então, assim, do cérebro, né? De fato, inconsciente. É inconsciente. Então, a gente tem um domínio muito pequeno sobre esse potencial que está aqui na nossa cabeça, né? Mas lembrando que o que a gente pode fazer? O viés da negatividade, a gente pensar coisas negativas é algo natural e é fato isso. Mas e o nosso foco normalmente é mais para as perdas, problemas. É uma forma de se proteger, inclusive. Com certeza. Sim. Mas a gente tem que aprender, para a gente melhorar a nossa mente, é celebrar vitórias, conquistas, pequenas alegrias, e tudo isso é treino emocional. É treinar o nosso cérebro a ver as coisas positivas, a apreciar. E para isso a gente precisa desacelerar novamente. 9ª dica,
Ser feliz no trabalho, sim, gente, é muito importante. Então, não pensem, vocês estão ali 8, 9, às vezes 10, 12, dependendo aí, né, de cada um, da vida de cada um. Vocês estão dedicando todas essas horas aí e às vezes esquecem, acham que o trabalho é só labor, é só recompensa, é só dinheiro, né? E trabalho não, trabalho tá... Pensem, gente, nós estamos no melhor dia, no melhor momento do nosso dia, quando o sol está a pleno vapor, né? A gente está dentro dos ambientes, ou a gente está trabalhando, dedicando a nossa vida no momento mais precioso. Então, ele precisa ser bom. Às vezes, ele vai ser mais laboroso, mais difícil, tudo bem, mas ele pode ser às vezes. Lembrando, é uma escolha diária que a gente faz. Eu posso, sim, por um momento da minha vida, me dedicar mais. Em outros momentos, eu posso dizer, não, agora eu posso escolher melhor um trabalho que me realize, que eu tenha colegas legais, que eu possa brincar. Né? Eu chego aqui nesse ambiente, a gente sempre brinca, né? Vem o Fabinho ali, o maestro, dizendo, Doriane, hard, e brincando, a gente já entra num ritmo muito divertido. E isso é importante. Lembrando que pessoas felizes produzem mais. Então, lembrem disso, se a gente quer um grupo produtivo, se a gente quer produzir e a gente quer ser melhor remunerado, ou ser, né, isso faz tudo parte. Estar bem. A gente precisa estar bem. Legal. E por fim, o 10º? Ah, sim. Esse a gente falou, eu lembro que o Fernando disse, é verdade, é isso mesmo. Eu, sim, ser feliz dá trabalho. Lembra? Ser feliz dá trabalho, mas vale a pena. Felicidade não é sorte, gente, é construção, é todos os dias. E o maior preditor de felicidade são os relacionamentos. Então aproveita esse fim de ano, reúnam pessoas, ou se não for para reunir pessoas e vocês estão mais cansados, precisam de um momento de vocês, tire esse momento. Não é no momento da virada que a gente está ali para tirar fotos instagramáveis, para encher e para se maquiar, para deixar tudo bonito, organizado e para parecer um dia feliz. Permitam-se. Se for para recolhimento, recolham-se, né? Mas estejam bem. E se for para estar com pessoas e vocês estão com uma energia alta, estão com aquela animação, estejam com pessoas. Lembrando que é a nossa escolha sempre. E felicidade não é perfeita, a vida não é perfeita. O importante é que ela seja renovada todos os dias. Assim como os votos de alegria, e inclusive no final do ano a gente não diz que a gente deseja que o próximo ano seja feliz? Que façamos isso por nós. Então lembrem-se, né? Aqui, se a gente quer ter uma vida feliz, reduzir um pouco o esforço, ter momentos de ausência, de vazio, tentar não se comparar com outras pessoas. Felicidade tem sim dificuldades no meio do caminho, tem sofrimento, mas se a gente tem sentido, isso passa. Felicidade é uma escolha diária, as emoções são importantes e contagiam o ambiente. Pequenas alegrias são mais importantes do que momentos extraordinários. A nossa mente sabota a nossa felicidade, então cuidem com seus pensamentos. Felicidade no trabalho é importante, podemos fazer pela nossa felicidade no ambiente laboral. E por fim, ser feliz dá trabalho, mas vale a pena. Então que vocês tenham um ano fantástico, maravilhoso, com pequenas conquistas e não esqueçam, celebrem. O nosso cérebro precisa de celebração, porque como ele olha o negativo, a gente tem que colocar o positivo para cima. Então vamos lá? Um feliz 2026 para vocês e que vocês sejam felizes. Legal. Muito bom. Escolha ser feliz. Escolha. Eu tenho intenção de ser feliz. Escolha de ser feliz. Boa. Dani, um abraço, um beijo pra ti e até 2026. Um abração, gente. Que já Tudo chega de amanhã. bom. Isso, valeu. 9h45, nós vamos de imediato pra Encantado. Diogo Fedrizzi, nossa próxima atração chega por aí. Isso, Fernando, já está conosco aqui o prefeito Jones Vint, de Roca Salles, o Mazinho, ele é do PP, primeiro ano de mandato, prefeito, já deu para escolher qual foi o momento mais gratificante desse ano? Bom dia. Bom dia, Fernando, ouvintes da Rádio A Hora. Bom dia, prefeito. Todos os momentos são gratificantes, né? Mas